Vamos lá, galera. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá, retornando aqui. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos referente a quesitos lá do Tribunal do Júri, ok? Já fizemos uma introdução e essa é a nossa segunda aula e vamos começar a aprofundar, fazendo leitura dos artigos e tal. Mas antes, quero chamar a atenção de vocês que lá no nosso livro, tá? A prática do Tribunal do Júri, a partir da página 339, já começa a tratar desse assunto. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a questão de jurisprudência, tá? Lá do STF e do STJ. O STF, eu coloquei aqui no livro, fala o seguinte, ó, nós temos duas súmulas importantes. A primeira, que é a súmula 156, que fala: é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Então, a lei determina que alguns quesitos, algumas perguntas, são obrigatórias, devem constar na relação de perguntas que o juiz vai ter que fazer para os jurados para eles responderem, ok? Se não fizer isso, se não respeitar, vai gerar nulidade absoluta. Consequentemente, vai anular o júri, vai ter um novo julgamento e é um prejuízo para todo mundo. Então, você deve estar atento para os quesitos obrigatórios, nós vamos estudar isso, mas quando você estiver atuando, você deve observar lá que você tem que estar atento na hora, até para lembrar o juiz se ele esquecer, tá? Súmula 162 do STF. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Então, os quesitos da defesa deverão ser antes dos quesitos apresentados das circunstâncias agravantes, caso existam. Se não respeitar isso, vai gerar também nulidade o quê? Absoluta, tá? O Superior Tribunal de Justiça, na edição 78, né, das suas teses jurisprudenciais, a tese número 8 fala o seguinte, ó: é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Então, tanto o STJ, tanto o STF estão nessa linha. Se tiver quesito obrigatório e se não for feita a pergunta, se não for inserido esse quesito obrigatório lá no questionário, lá na relação de perguntas que os jurados terão que responder, vai gerar nulidade absoluta, ok? Lembrem-se, quesitos são perguntas que, após os debates, o juiz vai perguntar para os jurados se eles estão aptos a julgar e vai ter que ser feita uma relação de perguntas que o juiz faz aos jurados. Essas perguntas, as partes podem se manifestar e devem se manifestar. Inclusive, se perceber que tem algo errado ali, tem que se manifestar, tem que ficar registrado na ata de audiência. O juiz tem que explicar para os jurados, cuidado com isso, sem induzi-los, mas tem que explicar qual é a finalidade do quesito e, consequentemente, qual é a consequência da resposta de sim e de não, ok? Isso você tem que estar atento para que o juiz não faça um comentário, uma apresentação, uma explicação, induzindo o jurado a responder sim ou a responder não. Ele tem que ser isento, ok? Então, isso você tem que estar atento. Então, lembra que eu falei para vocês lá do artigo 482. Vou dar uma lida de novo. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e seu acusado deve ser absolvido. Então, os jurados vão ser perguntados sobre matéria de fato, questão de fato, tá ok? Questão sobre a materialidade do crime, sobre a autoria do crime, se o sujeito deve ser absolvido, se tem circunstâncias atenuantes, se tem qualificadores, são referentes a fato, tá ok? Que, no fundo, também tem a questão de matéria de direito, né? Mas o juiz não vai ficar perguntando para ele se o sujeito agiu ou não em legítima defesa, o que é legítima defesa. Não é isso, tá? Parágrafo único do 282 fala assim, ó: os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas. Então, sempre afirmativas. No dia tal aconteceu tal coisa. O jurado absolve o réu propositada, né? E
proposições afirmativas e não negativas, ou seja, o jurado não absolve o réu, porque se não absolve o réu, já foi feito um estudo sobre isso, uma pesquisa sobre isso, e isso sugestiona ao jurado a possibilidade dele, em que pese ter entendido que é para absolver, mas a pergunta sendo de forma negativa, pode atrapalhar o jurado e ele pode se confundir e aí responderia sim, quando na verdade ele queria absolver. Então, a perguntas tem que ser o quê? Preposições, proposições afirmativas. Proposições afirmativas. Perguntas sempre no sentido afirmativo. O jurado absolve o réu, ok? É isso que tem que ter. De modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Então, a pergunta tem que ser objetiva, clara, precisa, para que o jurado possa responder sim ou não, ok? Na sua elaboração, o presidente levará em conta. Que presidente é esse? O juiz que está presidindo lá a audiência no plenário do Tribunal de Júri. Então, na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. Então, o parâmetro para que o juiz possa efetivamente criar lá os quesitos vai ser a decisão de pronúncia ou a decisão que substitui a pronúncia, por exemplo, um acórdão, o interrogatório do réu e a das alegações das partes. Lembrando que o Ministério Público fica limitado no que tiver lá de acusação proferida, ou na decisão de pronúncia, ou no acórdão que modificou a pronúncia, e aí vai ser ali o limite dele. A defesa, ela pode inovar dentro do júri, eu já falei isso várias vezes, e aí, pelo princípio, né, da plenitude de defesa, é, a defesa não está adstrita, né, presa a essa questão do limite da pronúncia ou da decisão de um acórdão que gerou um acórdão do tribunal, tá? Então a defesa fica livre para isso. Por isso que o juiz tem que também estar prestando atenção quais são as teses que a defesa está apresentando, porque essas teses apresentadas pela defesa serão objeto de quesitação, ok? O 483 do Código de Processo Penal trata para a gente da ordem de como deve ser realizados esses quesitos. Gente, se inverter essa ordem, vai gerar nulidade, é óbvio, né? Essa ordem não está aqui à toa, tá? Então, nós vamos começar a ver essas ordens para a gente começar a ter esse entendimento. Então, 483 do Código de Processo Penal fala assim: os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: inciso 1º, a materialidade do fato. Inciso 2º, a autoria ou participação do sujeito no fato. E 3, se o acusado deve ser absolvido. Nós temos outros. Vou só parar aqui, porque agora eu vou falar aqui para você o seguinte. Quando, aqui no livro, gente, eu coloquei aqui, tá, vários exemplos de quesitos, para quem for adquirir o livro. Tem aqui exemplos de como você pode elaborar, como você pode fiscalizar, os quesitos e por aí vai, tá? Então, coloquei até aqui, está na página 347. Exemplos de quesitos. Homicídio simples, tese defensiva, legítima defesa. Então, essa sequência de quesitos que eu coloquei aqui, para a gente poder fazer aqui uma coligação, uma relação, correlação referente ao 483, quando ele fala aqui no 483, a materialidade do fato, a pergunta seria mais ou menos assim. Por que mais ou menos assim? Aqui cada um pode escrever de uma forma, desde que tenha a finalidade clara como a lei determina, precisa e que se não deixe dúvida. Então, referente à materialidade, está aqui, a vítima fulano de tal, em 12 de julho de 2005, por volta das 19h50, na rua Guadalupe, número 100, nesta comarca, sofreu ferimentos descritos no laudo cadavérico de folhas 100/134, os quais foram causas suficientes de sua morte. O que está
está procurando aqui? Está perguntando se houve um crime. Claro, se tem um exame cadavérico porque alguém morreu, ok? E aí os jurados vão responder sim, provavelmente, porque se tem isso lá, está dizendo que há materialidade. Alguém morreu em razão, né, de disparo de arma de fogo, de paulada, ou pelos ferimentos, né, que são demonstrados no exame aqui cadavérico, eles vão responder que sim, ok? Então, isso aqui nós estamos perquirindo, fazendo perguntas, o juiz está fazendo pergunta para o jurado. Fulano de tal morreu? Pô, se tem um exame, se tem lá um atestado de óbito, se tem exame cadavérico, é óbvio que o cara morreu. Então não tem dúvida disso. Todos provavelmente vão responder que sim. Inciso segundo fala aqui, ó, a autoria ou participação. Então aqui a questão é da autoria ou da participação do sujeito. Se ele foi ele que efetuou o disparo, ele é o autor. Se ele praticou um dos verbos do tipo penal junto com uma outra pessoa, ele é coautor, ou se ele apenas participou do fato, mas não praticou nenhuma conduta, ok? Que faça parte do verbo do tipo penal lá do crime, no caso 121, por exemplo, ele responderia por partícipe. Ah, qual é a diferença? Participação. O partícipe tem uma pena menor, artigo 29 do Código Penal, ok? Teoria monista, está tudo lá direitinho, tá? Só para lembrar vocês disso. Então, o quesito segundo está tratando da autoria ou participação do sujeito. Como que poderia ficar esse quesito? O réu cicrano de tal, na mesma data, horário e local antes mencionado, ocasionou na vítima fulano de tal esses ferimentos mediante disparo de arma de fogo? Cuidado aqui, se nesse quesito aqui, se 4 jurados responderem que não, o réu vai estar absolvido, não vai nem precisar fazer pergunta lá do terceiro, né, gente? Porque se os jurados, no mínimo 4, entendem que o réu não participou, pô, o cara está absolvido. Se 4 jurados desse aqui responderem, né, que sim, ou seja, foi o réu ou ele praticou o ato do verbo do tipo penal, tal como disparar arma de fogo, ocasionando os ferimentos, ou ele participou ou ele foi coautor, significa dizer que nós temos que ter um terceiro quesito. Esse terceiro quesito é um quesito genérico em que deve ser perguntado o seguinte, ó, se o acusado deve ser absolvido. Então, como que seria essa pergunta do juiz para os jurados? O jurado absolve o réu? E aí vai depender dos jurados e de tudo que aconteceu no processo. Por que isso? Gente, não é porque o cara efetivamente praticou um crime que ele tem que ser condenado. Lembre-se que as teses defensivas apresentadas pela defesa, conforme já foi apresentado aqui para vocês, tem que ser levado em consideração. O interrogatório dele, imagine que ele tenha agido em legítima defesa, ou ela, seja lá quem for. Então, teve materialidade, teve autoria, mas teve uma excludente de ilicitude. Então, portanto, os jurados poderiam responder aqui. O jurado absolve o réu se 4 jurados responderem que sim, em que pese ter ocorrido um crime, os jurados estão reconhecendo aqui a tese defensiva, acolheram essa tese defensiva e estão absolvendo o réu. Lembre-se que, nesse caso aqui, mesmo que o réu tenha confessado o crime e a defesa e o próprio réu, na sua autodefesa, pede clemência, os jurados podem reconhecer a existência do crime, reconhecer também a existência da autoria, participação ou coautoria, e absolver por clemência. O que é clemência? Perdão. Tá ok? Pode acontecer isso, pelo princípio da soberania do júri, ok? Então, o fato de 4 jurados terem respondido sim na primeira pergunta e 4 jurados terem respondido sim na segunda, não significa que o cara está condenado. O cara, para estar condenado, né, pelo menos no primeiro momento, a gente vai ter que passar por esses dois com resposta sim, chegar no terceiro e ter 4 jurados respondendo o quê? Não. O jurado absolve o réu? Não. Então o jurado está dizendo o seguinte: nós não queremos absolver o réu. O júri está dizendo isso. Então, se 4 votos contado lá na hora, alcancei o número contado dos votos chegarem a 4 para não,
quer dizer, não vai absolver, repare que a pergunta é uma proposição que é afirmativa. O jurado absolve o réu? O jurado absolve o réu? Se 4 responderem não, estão dizendo, o júri está dizendo o seguinte: não, nós não vamos absolvê-lo, estamos condenando ele. Que aí nós teríamos aqui ainda a sequência de outros quesitos que a gente vai também ver já daqui a pouco na próxima aula. Então, prestem atenção que existe uma formalidade, uma forma, uma sequência rígida na elaboração desses quesitos e no que diz a ordem dos quesitos também, que uma vez desrespeitado, vai gerar nulidade no processo. E essa nulidade, muito provavelmente, vai ser absoluta. Isso gera um prejuízo para todo mundo, seja para o réu, seja para a sociedade, porque vai ter um novo julgamento e tudo pode acontecer, mais despesa, mais desgaste, por aí vai. Então, gente, reparem que a partir do artigo 42 já traz essa introdução, o 483 já traz para a gente a ordem que deve ser realizado a quesitação, e tem muita coisa ainda para a gente ver aqui, ok? Bons estudos aí para vocês. Daqui a pouco eu estou retornando para a gente fazer mais, para termos mais aula e debatermos sobre esse assunto aí. Vamos tomar um café, daqui a pouco a gente está de volta. Abraço.